IFRJ 2010, questão 13. Na figura abaixo, P é o ponto médio do lado DE. Então, esse P aqui, ó, esse Pzinho aqui é o ponto médio desse lado aqui. Do hexágono regular ABCDEF. A razão, tá, entre a área do quadrilátero BCDP e do hexágono é. O que ele quer saber aqui? Essa área escura aqui, ela é quanto do quadrilátero total? É 3/7? É 2/5? É 1/4? É 1/3? É meio? Não. É isso aí que nós vamos descobrir aqui agora, tá? Então vamos lá. O que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou dividir esse quadrilátero aqui, deixa eu botar reto aqui, em 3, tá? Quadrilátero não, esse hexágono, né? Em 3. Que ficou 2 quadriláteros, que por sinal, 2 quadriláteros de mesma medida, tá? O quadrilátero aqui é o mesmo que esse outro quadrilátero aqui, e sobrou um triângulo no meio, tá? Mas a gente vai ter que descobrir se o triângulo tem a mesma área que esse quadrilátero, tudo bem? Então vamos lá. Tá? Eu vou adotar o lado do quadrilátero como lado de medida 1, tá? Independente da medida que você adotar, o resultado não vai ser alterado em relação a essas razões, tá bom? Não vai ser alterado, tá? Mas eu vou adotar como 1 porque facilita os cálculos, tudo bem? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos comparar a área total desse hexágono, a área total desse hexágono aqui, tá? Com a área desse triângulo ABP, tá? Nós temos que descobrir a área desse triângulo aqui. Vai ser o mais fácil descobrir a área do triângulo do que em si a área do quadrilátero ali, tá? Então, vamos fazer essa comparação entre essas áreas, tá? A área total de um hexágono, tá? A área total é dada, vamos botar aqui, ó, peraí, vamos lá. A área, vou botar aqui a área total de um hexágono, tá? Ela é dada pela seguinte fórmula: 3 lado ao quadrado, tá? Raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a área total do hexágono, tá bom? Então vamos agora achar a área total do hexágono com essa relação aqui que eu coloquei, que lado é igual a 1, tá? Lugar nenhum do problema está me explicando que o lado é igual a 1. Eu adotei como lado 1. Isso aí, quem faz o problema pode adotar qualquer dimensão para esse lado do hexágono, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, continuar a fórmula, que é 3, né? Lado ao quadrado, lado é 1, tá? Lado é 1 vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Vou botar aqui, dividido por 2. Continuando, 3, tá? 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é 1. Como 1, na multiplicação, ele é um elemento neutro, então a gente pode eliminar ele aqui, tá bom? Então vai ficar 3, vou botar aqui, 3 raiz de 3 sobre 2. Tá. Essa daqui, pessoal, guardem isso, é a área total do hexágono, tá? Quer dizer, esse hexágono aqui, ele tem área, tá? 3 raiz de 3 dividido por 2. Agora a gente precisa descobrir a área desse triângulo, tá?
botar aqui, ó, a área, tá? Desse triângulo. O triângulo ficou igual a, né? A área desse triângulo ABP, tá? Nós temos que descobrir a área desse triângulo. Só que a área do triângulo é o seguinte, é base vezes a altura, tá? Vou botar aqui, dividido por 2. Só que eu não tenho, pessoal, a altura desse triângulo aqui. Essa alturazinha aqui, ó. Eu não tenho. Eu tenho a base que é 1, a altura eu não tenho. E como que nós vamos descobrir essa altura? Através do... Vou botar aqui, ó. Através do apótema do hexágono. O que é o apótema do hexágono? É a medida que vai do centro, tá? Do centro, ela vai vindo aqui até que faz perpendicularidade aqui com um dos lados aqui do hexágono. Então, essa medida aqui, daqui até aqui, é o apótema do hexágono. Agora, você percebeu que o apótema, ele é para cá a mesma medida e para cá também a mesma medida. Então, a base desse triângulo vai ser o apótema vezes 2. E como que a gente vai descobrir o apótema? Vou botar aqui do lado, ó. Apótema deste hexágono. É só a gente utilizar a formulazinha também, que é lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Através disso, nós vamos descobrir o apótema do hexágono. Então, vamos lá. O apótema é o lado, né? Vou mudar aqui a cor da caneta. Lado é 1, tá? É 1, raiz de 3 sobre 2. Como 1 é neutro na multiplicação, vai ficar apenas, tá? Raiz de 3 sobre 2. Esse daqui, ó, raiz de 3 dividido por 2 é o apótema do hexágono, tá? Fazendo bem devagar para a gente entender essa questão aqui, que ela é um pouco longa, né? Não é complexa, ela é longa, tá? Agora, se o apótema é raiz de 3, se a apótema é raiz de 3 sobre 2, a altura desse triângulo, tá? A altura, vou botar aqui, ó. Altura de ABP, vocês concordam comigo que é 2 vezes apótema? Apótema? É isso aí. Então, vai ficar 2, apótema é raiz de 3 dividido por 2. Como eu tenho aqui agora, pessoal, vamos lá. Eu posso fazer isso aqui agora, né? Botar aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o que que sobra para mim? Que a altura desse triângulo é raiz de 3, tá bom? Agora, vamos calcular a área desse triângulo, visto que nós já temos a base, que é 1, e a altura, que é raiz de 3. Tá bom? Vamos lá. Base, que é 1, tá? Base aqui, que é 1, tá? Isso aqui é a área do triângulo, que é 1, vezes a altura é raiz de 3, tudo isso, opa, vou botar aqui, ó, raiz de 3, tudo isso dividido por 2. 2 ficou meio Z aqui, ó, meio zoado. 1 é neutro na multiplicação, elemento neutro, então vai ficar que a área, vou até aumentar aqui agora, aqui, ó, a área do triângulo, ela é raiz de 3 sobre 2.
Agora, olha que interessante. Vamos colocar aqui agora a área do hexágono total aqui, né? A área do hexágono, que é 3 raiz de 3 sobre 2. E qual é a área desse triângulo aqui, ABP? Tá? Cadê a área do triângulo? É raiz de 3 sobre 2. Qual conclusão que a gente chega aqui? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Significa que a área do hexágono é 3 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Que é a mesma coisa aqui, raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Essa daqui é a área do hexágono, tá? 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa aqui. Raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. E a área desse triângulo aqui, pessoal? Esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Ela é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é 1/3 do hexágono. O triângulo é 1/3 do hexágono. Sobrou o quê? Agora, para esses dois, vou botar até aqui menor agora, quadrilátero aqui, para esse quadrilátero e esse quadrilátero aqui, que tem medidas iguais. Então, cada parte desse quadrilátero vai ter também, tá? Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Cada lado desse quadrilátero, tá? Então, eu posso afirmar para vocês que o triângulo, vamos botar aqui, ó, ABP, ele tem essa área aqui, tá? Esse quadrilátero aqui, ó, AFEP, vou botar aqui, ó, AFEP, ele tem também essa área, e esse quadrilátero aqui do problema, que é o BCDP, ele também vai ter raiz de 3 sobre 2, tá? Ou seja, qual conclusão que a gente chega? Que essa área escura aqui é 1/3, a razão dele é 1/3 da área total aqui do hexágono. Então, a alternativa correta é letra D de dado. Pessoal, a questão do lado aqui também, teve também uma colega que ela me fez a seguinte pergunta: lugar nenhum está escrito que o lado é 1. Esse lado 1 aqui a gente pode adotar para utilizar os cálculos, mas a área exata desse hexágono a gente não sabe, a gente só sabe a relação, tá, dessa função aqui, dessa razão aqui, tá? Que esse pedacinho escuro aqui é 1/3 do restante, tá bom? Essa é a ideia. Se você utiliza aqui lado 2, com certeza que as medidas aqui você iria achar diferente, tá bom? É só isso aí mesmo. Então, vamos para a próxima questão.